Então, nesse instante, com muito prazer, né, mantendo a nossa mesa aqui formada, nós vamos apresentar o próximo palestrante do último painel do nosso fórum, já com saudades. Mas eu vou achar aqui, ele é o nosso companheiro da ANEEL, como falo, eu falo ANEEL, mas é ANEEL. Esse nosso companheiro que veio falar sobre os programas de eficiência energética de pesquisa e desenvolvimento, PD, é o nosso companheiro, ele é engenheiro eletricista, ele é MBA em gestão de projetos, ex-analista de infraestrutura do Ministério de Minas e Energia, especialista em regulação da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética. O Lucas, ele já está conosco desde cedinho, né, Lucas? Lucas Dantas Xavier Ribeiro, que é especialista, como eu já mencionei, e que está conosco como convidado para falar sobre esse assunto que realmente nos preocupa bastante, né? As relações aí dentro dos nossos municípios, a gente tem que falar muito sobre isso. Lucas, é com você. Bom dia a todos, brasileiros, senhoras e senhores. Como já apresentado, eu sou especialista da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL, SPE, e vou apresentar uma palestra breve, espero, sobre os programas de P&D e de eficiência que é regulação da nossa agência. Esse sumário aqui é um breve resumo da apresentação. Eu vou fazer uma introdução à Lei 991, que é a lei que regulamenta os programas. Na sequência, eu vou falar um pouco do P&D, vou finalizar com o PE e com a audiência pública, buscando atualizar a discussão do regulamento PE. Bom, iniciando a Lei 991, eu vou ler um pouco do comando legal, que é o texto que dá o embasamento aos programas, para ver as principais características dele, porque os 3 primeiros artigos explicam muito dos programas. O artigo 1º, ele fala que as concessionárias permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica ficam obrigados a aplicar anualmente um montante de no mínimo 0,35% da sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e no mínimo 0,25% em programas de eficiência energética no uso final. Fazendo uma pequena pausa, olhando o texto, eu grifei, são as concessionárias de distribuição de serviços, a questão da receita operacional líquida, o P&D e a eficiência. O P&D, ele é feito para o desenvolvimento do setor elétrico. E a eficiência é aplicada ao uso final. Ela é direcionada pela lei ao consumidor. O outro grifo são os percentuais, porque esses percentuais eles são alterados com alguma constância. E a operação mais atual é a que foi dada pela Lei 12/2012, que nós vamos ver no próximo slide. O artigo 1º falou das empresas de distribuição. O segundo, ele fala das de geração. As empresas de geração elas são obrigadas somente a realizar o P&D. Não existe programa de eficiência para empresas de geração. O artigo 3º fala das empresas de transmissão de energia. Igualmente a de geração, ela somente tem uma obrigação de P&D. Em relação à distribuição de recursos, a operação que a Lei 12/2012 fez foi a seguinte: 1% da ROL, conforme a lei diz, é reservada para os programas de P&D e de PE, uma distribuidora de energia elétrica. A alteração dada foi a seguinte: antes, nós tínhamos 0,25% para a eficiência energética e 0,75% para o P&D. A alteração foi 0,5% para o PE e 0,5% para o P&D. Só que esse P&D, de acordo com a lei, não é somente o programa da ANEEL. Existe uma repartição de valores entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é regulado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, para o Ministério de Minas e Energia, que é o recurso que custeia a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, e a ANEEL, que é o P&D regulado pela ANEEL.
Já o PEE, 0,5%, vai tudo para o programa de pesquisa da ANEEL. E, de acordo com a 212 também, a partir de 2016, esse percentual vai voltar a 0,25% e 0,25%. Eu faço uma pequena pausa nesses percentuais, porque originalmente seria para 2005, foi adiado para 2010 e agora para 2016. Então, pode ter um novo adiamento. Deve ser mantido esse percentual. Eu, pessoalmente, eu acho um pouco complicado essa divisão de valores. Então, contextualizando um pouco. Para cada R$1.000 de rol da distribuidora, que ela arrecada com sua receita operacional líquida, R$2 vão para o programa de P&D regulado pela ANEEL. E o recurso de P&D. Já para o PE, cada R$1.000 que é arrecadado de rol, R$5 vão para o programa de eficiência energética. São 0,5%. Passando adiante, assim, só voltando um pouquinho, o PE, a Lei 12.212 também ela faz a reserva de 60% do recurso do PE para ser aplicado no mercado de baixa renda. Só que ela também faz a afirmação de que o baixa renda é aquele cliente que está cadastrado na tarifa social de energia elétrica e está cadastrado no cadastro único dos programas sociais municipais. Depois eu vou voltar nesse detalhe que é muito importante. Voltando para o programa de P&D agora, esse é o logotipo do programa. O programa de P&D, a base dele é o desenvolvimento do setor elétrico. Ele é feito para você fazer projetos e inovações que tragam melhoria de qualidade de serviço e de tecnologia para o setor. Então, quais são as características do programa de P&D? A primeira característica é o tema de pesquisa, que ele obrigatoriamente tem que ser relacionado ao setor elétrico. Isso é uma questão estratégica que visa reduzir a dependência tecnológica e também o desequilíbrio na balança comercial do setor elétrico. O país não é estratégico que ele importe tecnologia e compre equipamentos mais do que ele venda para o setor elétrico. E a questão também de melhoria na qualidade de serviço. Isso é um comando legal. Agora, por outro lado, isso não quer dizer que no projeto de P&D para o setor elétrico, a aplicabilidade dele não possa ser estendida a outros setores. Vamos ver no resultado do programa que existem vários projetos e linhas de pesquisa que têm um desdobramento que não se resume somente à empresa do setor elétrico. Agora, o tema de obrigatoriamente tem que ser relação ao setor elétrico. A segunda obrigação é a entidade proponente, que é quem tem a iniciativa de propor o projeto regulado pela ANEEL. Obrigatoriamente, ele tem que ser um agente regulado, tem que ser uma concessionária de distribuição ou permissionária ou uma empresa de geração e transmissão. É o comando legal. E o comando legal também diz que essa descentralização, que o recurso da NTT é centralizado no Ministério. O da ANEEL é descentralizado e busca fazer uma capilarização do investimento, que é fazer com que o investimento seja feito em diversos locais, não somente centralizado nos grandes centros econômicos. Nas novas resoluções, a avaliação de projeto, ao contrário do que foi feito inicialmente, ela é feita ao final de sua execução. A única exceção a essa condição são os projetos que são chamados estratégicos. E esses têm uma avaliação inicial detalhada. E são 4 critérios de avaliação: a originalidade, a aplicabilidade, a relevância e a razoabilidade de custos. O critério mais importante é a originalidade. Esse critério visa evitar que o projeto seja uma mera repetição ou um retrabalho com base em uma pesquisa ou um conhecimento já existente na academia ou no próprio setor elétrico. Originalidade, se for mal avaliado, significa que o projeto vai ser glosado e o recurso investido não vai ser reconhecido como investimento válido para o da ANEEL. A aplicabilidade, ela avalia se o projeto ele tem aplicações tanto para o setor elétrico como para outros setores, se ele tem larga aplicação, seja de nicho. Isso busca visualizar a importância desse projeto, do produto que ele foi gerado para o setor elétrico e para a sociedade.
Já a relevância, ele avalia o impacto indireto do projeto. Vai formar doutores, vai formar profissionais, técnicos, médicos, vai gerar patente, vai gerar royalties, é um produto que gera produção científica. Isso é avaliado na relevância. E, por fim, a razoabilidade de custos, ela avalia se o investimento que foi feito é compatível com o produto que foi entregue e a pesquisa que foi realizada. E, assim, uma observação sobre a razoabilidade é que, mesmo que ele seja um investimento seja no global, ele seja coerente com o resultado, caso tenha algum item de custo que não seja coerente, caso o executor da pesquisa ele faça uma compra que não seja prudente ou adequada, esse item individual pode ser glosado. Essa é uma observação sobre a razoabilidade de custo. Continuando, os atores do processo de P&D podem ser vários. Obrigatoriamente, vamos ter uma empresa de energia elétrica, ela vai ter iniciativa de submissão e vamos ter um órgão regulador que é a ANEEL. Além desses, normalmente nós temos também centros de pesquisa ou empresas de base tecnológica, que são centros que produzem propriedade intelectual, fazem pesquisa como atividade fim. Universidades que também podem fazer pesquisa, mas também tem um foco mais acadêmico, de formação de pessoal, de doutores, mestres e graduandos. E, muito importante nos últimos anos, cada vez mais são os fabricantes e consultores, que são as entidades que vão trazer o produto que foi gerado com a pesquisa para o mercado, vão produzir ele, comercializar essa produção. O foco do P&D nos últimos anos da regulamentação é justamente avançar da pesquisa básica e da pesquisa aplicada para a inserção no mercado e comercialização dos produtos. Só voltando um pouquinho, e assim, a exceção da empresa de energia elétrica, do órgão regulador, todos os outros entes são consumidores também. Mas os fabricantes, as consultoras, eu enxergo como o principal link do conceito de consumidor com o programa de P&D. Em relação ao volume de recursos, avaliando no ano de 2010, para o qual nós temos os dados já consolidados, foram previstos o recolhimento de 315 milhões de reais em 2010. 2011 e 2012, o investimento é muito similar, conforme dados preliminares. Está um pouco melhor do que eu queria a fonte. E aqui nós temos a divisão das áreas de conhecimento e investimento. Nós temos fontes alternativas de energia, que é o carro-chefe muito devido à execução do estratégico 13, que teve como base a geração solar fotovoltaica distribuída. Temos a geração termoelétrica, a gestão de bacias e reservatórios, que é ligada à geração hidrelétrica, o meio ambiente, segurança, não só no trabalho, mas também no fornecimento e pessoal, como o sistema elétrico, eficiência energética, planejamento de sistemas, operação de sistemas, supervisão, controle e proteção, qualidade e confiabilidade, medição e faturamento. E outros também que são itens que não se encaixam nesses segmentos. Como eu tinha mencionado, não necessariamente um projeto que seja relacionado ao setor elétrico tem aplicabilidade exclusiva. Muitos projetos, por exemplo, de gestão de bacias e reservatórios, têm a ver com concreto, pesquisa sobre concreto, durabilidade, que são plenamente aplicáveis em construção civil, pontes de estrada. Fontes alternativas à fotovoltaica, a questão dos inversores, ela tem muita aplicação em acionamentos industriais, em retificação de energia, que também tem aplicação não exclusiva ao setor elétrico. Finalizando o P&D, vou agora passar para o PE, que vai ser o programa de eficiência, que esse tem um foco muito grande com o consumidor. Esse é o logotipo do programa, nós lançamos, e as principais características do programa. E a resolução atual é a 300 de 2008, que está em revisão na audiência pública 33. A primeira observação sobre o PE é que, apesar da lei 991C de 2000, os programas de eficiência eles antecedem essa data. Os primeiros contratos de concessão de distribuidoras, de data de 98, já previam investimento compulsório em eficiência energética.
Já a lei 991, ela veio legalizar essa situação. Ela foi sancionada em 24 de julho e ela impôs aqueles termos do programa de eficiência. São atualmente 73 concessionárias de distribuição e 38 permissionários que executam o PE, totalizando 101 empresas. Esse número eventualmente vai crescendo porque alguns permissionários vão recebendo a permissão da ANEEL e obrigatoriamente vão ter que investir no programa de eficiência. O valor do investimento é similar ao do P&D, embora seja somente reduzido à distribuidora, que é da ordem de 335 bilhões de reais por ano, a de 2011. O principal critério de avaliação atual é a relação custo-benefício. O custo do projeto não pode ser superior a 80% do seu benefício em valor presente líquido. E todos os projetos eles têm que apresentar um plano de medição e verificação, de acordo com o protocolo internacional de medição e verificação, o PICP, que vai garantir que a economia do projeto realmente vai ser posta em prática. Existe também a limitação da concessionária, que ela acumular, ela não investir em eficiência, e ela acumular por 2 anos o investimento, 3 anos para permissionárias com mercado inferior a 1.000 GWh, ela estará sujeita a penalidades da Resolução Normativa número 63, de 2004. O PE, similar ao P&D, ele tem os agentes que são a distribuidora de energia elétrica, o órgão regulador que é a ANEEL, e para a fiscalização, eventualmente, a agência conveniada, a agência reguladora estadual. Só que nós temos também as empresas de serviços de consumo de energia, que são as ESCOs, que são empresas que são especializadas em fornecer serviços de eficiência energética. Temos fabricantes e comerciantes de equipamentos elétricos. E o elo, diria, mais importante e obrigatório também, porque a lei prevê o programa seja aplicado no uso final, que são os consumidores, seja ele industrial, residencial, comercial, poder público. E os entes, empresas distribuidoras, às vezes, os consumidores, fabricantes e comerciantes, eles estão envolvidos na elaboração e na execução do projeto. Em relação aos resultados obtidos, de 98 a 2012, que corresponde à resolução presente, foram investidos, os 90 de 2012, que são toda a história do programa, foram investidos um total de 4,6 bilhões de reais, e o que resultou numa economia de energia de 8,5 TWh ao ano, corrigido, e uma demanda retirada da conta de 2,5 gigawatts. Nós observarmos o histórico até 2008, que são as bolsas anteriores a 300 e antes da Lei 12.12, nós vamos ver que foram investidos 1,9 bilhões de reais, que resultou em 5.500, 1.600 mais ou menos gigawatt-horas por ano, e uma demanda evitada de 1,7 megawatts, o que resultou numa relação custo-benefício de 0,40 médio, que é bastante favorável. Uma tarifa, o valor não está corrigido, são valores correntes, de R$ 69 por megawatt-hora, que é comparável à energia elétrica, é um valor baixo para megawatt-hora. Mesmo que nós corrigimos ele, vai dar um valor muito abaixo do que é a energia atual, que é o preço de diferença. De 2008 para cá, a situação mudou um pouco. Entrou a determinação de investimento compulsório da baixa renda e foi modificado também a resolução. O que aconteceu? Ficou mais fácil de se investir no PE, porque a avaliação agora é feita ao final do programa, similarmente ao P&D, e fez um investimento de 2,8 bilhões de reais em 4 anos. Só que a economia de energia ela foi de relativamente apenas 2,9 gigawatt-hora por ano e retirou-se da conta pouco menos de 1 gigawatt. Ou seja, estávamos antes com um RCB de 0,4, hoje estamos próximos de 0,8. Antigamente, o custo do megawatt-hora evitado era de cerca de R$50. Estamos agora com R$191, que ainda é um valor razoável, mas é alto em relação ao que era o programa. E o custo da demanda também aumentou bastante. E, assim, o que ocasionou isso?
Esse é o objetivo da nossa audiência pública e da revisão da resolução. Um item que impactou bastante foi a redação da Lei 12.212, que estabeleceu investimento compulsório na baixa renda. Ele estabeleceu que, no mínimo, 30% tem que ser aplicado em baixa renda e elas têm que ser beneficiadas pela tarifa social. Só que, para ter esse benefício, tem que estar cadastrado no cadastro único. O que aconteceu? Aqui nós temos o gráfico de investimento em rental obtido, que tem a perenidade da ação, quanto tempo a ação de eficiência energética ela atua no consumidor. Nós temos o aquecimento solar, o industrial, tem investimento de alta perenidade, dura muito tempo a solução industrial. E o residencial, também o baixa renda e o piloto, tem uma perenidade baixa. A solução ela se deprecia rapidamente. E a relação custo-benefício ela é menor para os industriais. O rural, nesse caso aí, que aconteceu aqui, basicamente, para irrigação e bombeamento, que tem uma RCB baixo. E como não é uma vertente muito explorada, é muito mais um outlier do que um dado mais factível. São poucos projetos que tiveram RCB bom. Mas o industrial, o comercial, até o residencial mesmo, a própria dominação, tiveram uma boa relação custo-benefício. Aí uma pergunta, por que o baixa renda, que é residencial, ele tem uma RCB tão pior do que o residencial comum? A resposta é que o programa de baixa renda ele tem uma carga logística muito grande, ao menos é o que é relatado. E essa questão da distribuição, ela acaba aumentando, piorando um pouco, bastante a relação custo-benefício desse tipo de projeto. E também tem a questão do cadastro único, porque como existe muita gente que tem baixa renda e não estava com cadastro único hoje em dia,